A seguir, Histórias de Rio Preto. Oferecimento: Projeto LED e Outlet de Shoes. Estamos começando mais um Histórias de Rio Preto, hoje com a dona Yolanda Chibili Bacite, que nos recebeu aqui na sua residência, para conversar um pouquinho, falar um pouquinho da sua história, para vocês de São José do Rio Preto, para vocês de todo o Brasil, né? É um documento que eu fiz questão de tê-lo, de gravar com a senhora, porque eu acho que a senhora tem uma importância muito grande, não só para a cidade de São José do Rio Preto, como para o Brasil. A senhora tem vários títulos. Se fosse numerado, meu nome, primeira presidente da associação, Expo Rio Preto, secretaria, a primeira mulher a ter uma indústria de laranja, a primeira mulher, quais os títulos? Mãe de 5 filhos, avó, bisavó, mulher, eu vou te falar, só exemplo para todas as mulheres do Brasil, né? Muito obrigado, viu? Muito obrigado por vocês estarem aqui na minha residência, sejam bem-vindos. A gente está aí para contar alguma historinha, algumas verdades, algumas mentirinhas também, para apimentar um pouquinho o assunto, né? Mas tudo bem, estamos aí, graças a Deus, fazendo a nossa obrigação. A gente fazendo, cada um fazendo a sua parte, eu acho que é o importante. Dona Yolanda, vamos falar um pouquinho da história da senhora, porque o intuito do programa é contar um pouquinho a história da pessoa que está sendo entrevistada. A senhora é nascida onde? Seus pais vieram de onde? Como a senhora chegou em Rio Preto? Bom, eu sou filha de libaneses, né? Meu pai veio para cá em 1922, 23. Foi logo depois da Primeira Guerra Mundial. Ele estava no Líbano e lá tinha aquela guerra, né? Os otomanos é que dominavam aquela parte toda do Oriente. E ele, então, jovem ainda, se envolveu lá, uma briga lá, essas coisas de jovem ainda, né? Naquela época, e ele acabou sendo preso. E ele ficou preso durante 2 anos no Líbano, num lugar que se chama Beit Din. Hoje é um palácio, né, lugar de visitação, mas ele ficou preso lá durante 2 anos. E quando acabou, ele tinha 14 anos. Quando acabou, soltaram ele então quis vir para o Brasil, porque naquela época, América, ninguém falava Brasil, era América. Eu quero ir para a América. A América era o que havia de mais assim, importante. E eles vinham de vapor, né? Porque navio não existia, era vapor. Então ele vinha e ele saiu de lá com 14 anos e a mãe dele ainda falava para ele: meu filho, 2 anos só, você vem embora. E ele nunca mais voltou. Então ele veio de vapor, né? Parou na Itália, que era onde o navio parava, demorava aí uns 20, 30 dias para chegar aqui naquela época. E ele veio parar em Rio Preto porque ele já tinha um irmão aqui em Rio Preto, que morava na Boa Vista e era sapateiro na Boa Vista, sim, esse irmão dele. Então ele veio para já morar com o irmão. E aqui ele começou, muito jovem, muito falante, ele era um homem muito bonito, cheio de vida, veio do Líbano, moderno, porque naquela época o Oriente, né, ele era muito influenciado pelo governo, pelos otomanos, né? Então eles eram umas pessoas muito avançadas, muito modernas, mais modernos do que os nossos aqui. E para chegar aqui, você já viu, né? Vinha para Jaboticabal, descia em Santos, vinha de trem até Jaboticabal, que o trem não chegava até aqui. Sim. E de Jaboticabal para cá vinha de Jardineira. Não era nem ônibus, era Jardineira. Veio de Jardineira e foi morar na Boa Vista. E foi ajudar o irmão na sapataria. Eles consertavam os sapatos. E aí ele ficou, mas como aí já a colônia libanesa, já na época,
já era uma colônia grande aqui em Rio Preto. Sempre foi uma colônia, eu não sei até por que motivo que eles iam parar aqui. Mas a maioria era mascate. Mas o meu pai não foi mascate, porque ele chegou, tinha o irmão, foi trabalhar na sapataria e tal, ficou. E naquela época tinha o Clube Jovens Sírios. Logo em seguida foi fundado o Clube Jovens Sírios em Rio Preto. O meu avô, que era o Miguel Sabag, ele já fazia parte da diretoria que fundou o Clube Jovens Sírios. Ele, o Haddad, e tinha uma porção de libaneses antigos, sírios libaneses antigos, e que fundaram um clube chamado Clube Jovens Sírios, aqui em São José do Rio Preto. Que era ali no centro, afinal de contas, Rio Preto naquela época só tinha aquele centrinho, aquela coisinha com aquela catedral, né? Então, ele já se enturmou muito rápido por causa desse clube também que tinha. E aí ele começou a trabalhar, foi trabalhar no comércio, a ajudar o irmão, foi ficando ali, sempre morando lá na Boa Vista. Ali no começo da Boa Vista, porque a Boa Vista, você imagina na Boa Vista em 1925, 26, Rio Preto era um núcleo muito pequeno. Mas nesse núcleo pequeno já tinha um grande número de sírios libaneses. Então, porque naquela época, todos vinham com o passaporte de turco, porque era dominado pelos otomanos. Tanto é que a estrela, a bandeira da Turquia é uma bandeira de uma meia-lua com uma estrela no meio, que é a meia-lua, que significa que eles dominavam metade do mundo. E a estrela no meio era Constantinopla, hoje Istambul. Então, eles vieram, aqui, eles formaram uma colônia muito forte. E eles vinham com o passaporte de turcos, porque era uma dominação turca. E por isso que durante muitos anos eles eram chamados de turcos. Turco come gente. Por que turco come gente? Entendeu? Falavam isso, turco come gente. Por que turco come gente? Porque eles comiam muito carneiro, matavam carneiro e comiam quibe cru, que hoje todo mundo sabe o que é o quibe cru. Mas naquela época, mas comer carne crua, o turco come criancinha. Então, quando via um árabe, um libanês, cuidado que turco come gente. Mas é porque eles eram chamados de turco, porque o passaporte, ele vinha como turco. Não vinha como libanês, não vinha como sírio, nada disso. Vinha como carimbado turco. Aí chegava aqui, dizia lá em Santos, né, nome. Meu nome, que nem meu sogro, meu nome é Abdallah. Que é Abdallah, senhor? Você chama João e liquidamos esse assunto. E punha o nome de João Bacite, virou João Bacite. Batizava. Em vez de ser Abdallah, era João Bacite. O meu pai, a família dele é Mata. Mas que mata, senhor? Mata coisíssima nenhuma. Como é que é o nome? Shibli, né? Shibili, vai, Abílio. Habib, que Habib nada, é Abílio. Então, eles eram batizados novamente. Eram assim que os imigrantes chegavam. Eles eram batizados. Batizados, eu estou dizendo lá. É o modo de dizer, né? Mas eles chegavam, não, que Habib, o quê, só? Você vai chamar Abílio. Punha lá o nome de Abílio e Shibili virou Shibili. Tinha o Shibli, era Shibli, tinha o nome dele, mas era no meio, o nome Shibli. O verdadeiro nome da nossa família é Mata. Somos libaneses, descendentes dos fenícios, né? Então, é uma civilização milenar. Nós temos até que ter orgulho de sermos descendentes dos fenícios. E ele, então, virou Abílio Shibili. E é por isso que eu sou Yolanda Shibili, mas sou Yolanda Sabag Shibili. Depois, para encurtar, ficou Yolanda Shibili Bacite. Mas desde aquela época, desde os anos 20, que nós temos familiares aqui em São José do Rio Preto. A senhora nasceu em Rio Preto? Não, eu nasceu onde? Em Neves Paulista. A infância foi em Neves? Não, a minha infância foi o seguinte, eu nasci em Neves, meu pai tinha um comércio, tinha uma loja em Neves. E naquela época, 1932, que eu nasci, né? Era tudo. Não adianta esconder, tá aí, todo mundo sabe. Então, ele tinha uma loja em Neves
E naquela época a loja tinha tudo, era uma casa comercial. Hoje nós temos os supermercados grandes, né? Não é nem supermercados, nós temos as grandes lojas hoje. Supermercado. Isso, tem de tudo, né? Não estou fazendo propaganda da loja, não, mas tem de tudo. Mas lá tinha de tudo. Mas tinha de tudo. Você vê a antiga loja ali, aqui na esquina, a Casa Bueno. Sim. Para mim, a Casa Bueno foi o primeiro shopping de Rio Preto. Porque, não sei se você lembra, ela tinha de tudo. Cada parte ela tinha chapéu, tinha sapato, tinha tecido, tinha rendas, tinha de tudo. Tinha casa de óculos, tinha tudo. Então, aquilo para mim já era o início desses shoppings que existem. Shopping, o primeiro shopping em Rio Preto. Não. O primeiro shopping em Rio Preto foi a Casa Bueno. Não tenha dúvida que, na minha maneira de ver, foi a Casa Bueno. Sem dúvida nenhuma. Até tinha música, que é a música até hoje. De 40, 50, Casa Bueno. Quando eu mudei para Rio Preto, em 55, já tinha. Já tinha. Seu Paulino Bueno, né, que era o dono da Casa Bueno, já muito antigo. Mas o meu pai, então, tinha uma loja de comércio lá em Neves, que tinha de tudo. Na loja vendia chapéu, vendia sapato. E tinha uma outra parte que vendia arroz, feijão, todas essas coisas aí que vendiam ali na loja. Que era, não chamava de empório, chamava comércio. E na esquina, até hoje ainda existe lá. E naquela época as casas não tinham água encanada, né? Não tinha fogão a gás, não tinha nada disso. Então, nós morávamos ali. Dali, eu tinha mais ou menos 2, 3 anos, meu pai mudou para Mirassol, porque a minha mãe tinha os parentes em Mirassol, que é a família Madi, que é uma casada com a minha Madi, que era irmã da minha avó. Então, nós moramos ali perto da gruta. Ali perto da gruta. Aí eu comecei a estudar, logo com 5, 6 anos, no Conservatório Musical de Lins, que tinha a dona Lourdes Morotti como nossa diretora, dona do conservatório. Aí foi a paixão pela música, começou aí? Aí eu comecei a estudar música. Aí com 14 anos eu me formei. Olha só, Dona Yolanda, música. 14 anos. Aí eu me dediquei, porque o meu pai, ele me incentivava muito. Quando ele queria me dar um castigo, porque eu ia mal no colégio, ele fechava o piano. E eu estudava 7, 8 horas por dia piano, só piano. Piano. Aí comecei a estudar com os maestros de São Paulo. Aí comecei a estudar com os melhores maestros de São Paulo. Comecei a me especializar em piano e fazia o colegial. Aí eu conheci meu marido, casei, vim embora para Neves Paulista outra vez. Bom, agora de Neves Paulista, nós vamos dar um tempinho, passar uma mensagem para você, coisa de 2 minutinhos, e já voltamos com a Dona Yolanda para Neves. Minutinho só. Olá, eu sou a Adriana Valini da Outlet The Shoes e vim falar um pouquinho da nossa loja para vocês conhecerem. A Outlet The Shoes é uma loja especializada em calçados femininos multimarcas. Então, se você que quer adquirir um produto de multimarca, pagando um pouquinho melhor, vem para a Outlet The Shoes e você vai conhecer essa imensidão de calçados femininos que eu tenho para te oferecer. Inclusive, a Outlet trabalha com marca própria, prezando sempre o quê? A qualidade e o conforto para os seus pés. Tem estilo para todo mundo, como qualquer outra marca tem. Vem para o Outlet The Shoes, estou esperando você aqui. Vem para cá!
Estúdio Projeto LED, uma loja especializada em iluminação técnica e decorativa. Aqui você encontra novidades e tendências mundiais em iluminação. Suporte técnico na hora de elaborar o seu projeto com acompanhamento até o final da sua obra. Profissionais preparados e atendimento de excelência a você que procura qualidade e grande variedade de peças. Venha para o Estúdio Projeto LED, peças diferenciadas para a conclusão do seu sonho. Seja exclusivo. Estúdio Projeto LED. A perfeição é nosso objetivo. Estamos de volta com o programa Histórias de Rio Preto, hoje com a dona Yolanda Chibili Bassiti, contando um pouquinho da história dela, contando um pouquinho da história de Rio Preto, porque a história da dona Yolanda e a família se fundem com a história de Rio Preto, com o engrandecimento dessa cidade. Vamos falar agora lá de Neves. Lá de Neves, 1952, que eu me casei, voltei para Neves, voltei para as minhas origens. E Neves, eu então casei com a Lili Bassiti, certo? Mas quando eu era noiva, ele gostava tanto de música que ele já me deu, no primeiro Natal que nós éramos noivos, este piano de cauda que está aqui, que é o Steinway e Sons, que é o melhor marca de piano alemão que existe, certo? Mas depois que eu me casei, eu queria realmente abrir uma escola de música aqui em Rio Preto. Era o meu sonho abrir uma escola de música, porque eu continuava estudando. Só que o meu marido, naquela época, libanês, mulher minha não trabalha. Fica em casa? Naquela época, Cuidar não. de filho? Cuidar de filho, agora quer estudar piano? Vai, o que você quer? Os melhores maestros de São Paulo? Você vai estudar lá. Naquela época nós íamos de trem para São Paulo. A Gilda, a famosa Gilda, era uma maravilha. A gente ia no trem aqui 9 horas, chegava em São Paulo 7h30 da manhã, 7 horas da manhã. Mas aqui era uma delícia, você ia no trem, você ia daqui até São Paulo. Primeiro você sentava no restaurante, ficava sempre, todo mundo ia de trem, porque para ir de estrada de terra era impossível, porque daqui até Rio Claro era pura estrada de terra. Depois que foi até Araraquara, depois Matão, depois veio para cá, o asfalto. Mas daqui até Rio Claro, você entrava em todas as cidades, todas as cidades. Então levava, saía daqui 4 horas da manhã para chegar em São Paulo, 8 horas da noite. Então, naquela época, a gente ia de trem. A famosa Gilda, que a gente chegava à noite, ia lá pro refeitório, né? Pro restaurante, ficava comendo. E aí eu não esqueço, o pêssego em calda, com aquele queijo catupiry que já existia. Era uma delícia sentar lá só para comer isso aí. Aí íamos dormir, a Gilda era uma cabininha individual. Não sei se você chegou a conhecer, acho que não. Chegou? Pois é, era uma beleza isso aí. E a gente já sentava e ia para a Gilda, dormia, já acordava em São Paulo. Eu ia lá, ia para os meus maestros, era o maestro Clias, o Armando de Moura Lacerda, ou o Tinete, foram com esses grandes maestros que eu estudei. E voltava para Rio Preto. Então, eu até 1977, quando meu marido morreu, eu sempre estudei música, estudei piano. Sempre. A senhora não abandonou a música? Abandonei. Quando eu comecei a trabalhar. Porque aí em 77, quando meu marido faleceu, eu com 5 filhos, tudo bem, tinha um monte de empregados, meu marido sempre me pagiou muito, mas eu tinha que aprender a trabalhar. Aí não é questão só de trabalhar, tinha que aprender, eu não entendia nada de laranja, de café, naquela época era café. Café e gado. Naquela época era café e gado. Mas eu não entendia nada. Como é que eu vou trabalhar com café se eu não entendo? Como é que eu vou fazer para evitar uma geada? O que eu faço para evitar a geada? Até que eu aprendi que você tinha que pegar aqueles tambores, encher de... Antes de amanhecer. Antes de amanhecer, levantar 2 horas da manhã, tá certo? Pôr fogo naquele saco de estopa, cheio de óleo, de diesel, de óleo queimado, né? Que você punha dentro, punha fogo, aí aquela fumaça cobria o café, fazia uma cobertura no café, a hora que o sol, porque queima a hora que o sol nasce, a hora que o céu queimava. Então você tinha que fazer isso aí. Mas
eu tinha que aprender essas coisas todas. Como é que planta café? É um pé, você vai lá e planta um café? Não, não é, mas como é que faz? Muda, como é que... Como é que faz? Mas naquela época, 1977, meu marido já estava começando a plantar laranja. Ele começou a plantar em 1965. Em 1977, ele já tinha um projeto de fazer uma indústria de suco de laranja. Ele tinha, assim, em pensamento, não tinha no papel, não tinha nada. Mas ele sempre falava, eu quero montar uma indústria de suco de laranja, porque o Brasil só tinha 3 indústrias de suco de laranja. Cutrale... Sucurica? Não, Cutrale, Citrosuco e uma outra que eu hoje não estou lembrada bem o nome, que era também lá perto de Araraquara. A Caju veio bem depois vieram outras indústrias. Que vieram outras indústrias. Mas nesta época, o meu marido era assim, ele estava começando, e não é como hoje. Hoje você tem agrônomo, hoje você tem orientação técnica, hoje você tem computador, naquela época não. Era assim, ia na cooperativa, que era ali na rua 15 de novembro, bom, qual é o melhor jeito que nós vamos fazer? Os produtores se reuniam, falavam, olha, café não dá mais. E produtores, homens. Homens. Uma mulher? Não, nenhum. Não, impossível. Não existe. Não tem, não pode. Não pode. Então, e aí, como é que nós vamos fazer? Um começava a dar informação para o outro. Olha, eu fiz isso, deu certo. Quando eu fiz isso, não deu certo. Eu fiz aquilo, não deu certo. Aí ele começou... Como ele já pensava em fazer uma indústria de suco de laranja, ele começou a fazer mudas e distribuir gratuitamente as mudas para as pessoas, porque você não pode montar uma indústria se você não tem a matéria-prima. Você, para montar uma indústria, você precisa ter a matéria-prima. Como é que você vai montar uma indústria de suco de laranja se você não tem a fruta? E o sonho dele era montar aqui, em São José do Rio Preto. Mas aí... foi aberta uma outra cooperativa, e eles já pensaram, o prefeito Mané Antunes deu um terreno para eles fazerem, ali perto do IPA, uma indústria, então já tinha alguma coisa. Quando eu pensei em abrir, isso foi em 77, que ele morreu, 78, que eu comecei a estudar para abrir uma indústria de suco laranja, que começou a funcionar em janeiro de 84. Muito rápido, né? Foi rápido, porque até eu aprender. Porque, sabe como é que eu aprendi? Eu tive assim, tive coragem. Você tem que ter coragem na vida. Você tem que ter coragem para falar, eu não sei. Como é que faz isso? Me ensina. Não pode ter vergonha. Eu detesto pessoa que fala, eu sei tudo. Não precisa nem me falar, já sei de tudo. Eu tenho horror de pessoa assim. Eu acho que pessoa assim é retrógrada, não dá certo. Então, e agora? O que eu faço? Fiquei sozinha, não sei trabalhar, não sei nada, não sei fazer pagamento, não entendo de financiamento, não entendo de banco, não entendo de nada. Em primeiro lugar, fui no Cominde. O Cominde me ensinou a trabalhar. Naquela época tinha o Valdemar, tinha uma porção de pessoas, o Medina, pessoas extraordinárias que me ensinaram a trabalhar. Dona Yolanda, não é assim. Mas como é que faz financiamento? O que é financiamento? O que é juros? Eu não sabia nada, eu não sou formada em economia. Eu não sou formada em administração de empresa. Eu não sei como é que faz. E era tudo na mão. Você sabe que até hoje eu tenho os meus livros, onde eu anoto todos os dias, todos os meus pagamentos. Se você chegar e falar para mim, olha, se um empregado chegar para mim e falar, Dona Yolanda, 1980, mês de janeiro, dia tal, a senhora pagou uma nota assim, eu vou lá no meu caderninho. Eu ainda sou desse tempo, o que você quer que eu faça? Eu não sabe, eu sou assim. Abro meu caderninho, já tal, nós pagamos para tal empresa tanto, só que naquela época era Cruzados, né? Acho que era Cruzados, Cruzeiros, Cruzados, sei lá o que era naquela época, nem lembro mais, mas tá lá. Eu tenho, desde 1977 até hoje, todos os anos, uma agenda com tudo o que eu paguei naquela época. Se vier amanhã a Receita e falar para mim, a senhora, cadê a nota? Bom, claro que nota de 10 anos para trás eu não tenho, mas eu tenho anotado no meu caderno, então eu sei. O gato vai puxar por rabo. Alguma coisa. Bom, aí a senhora foi para os Estados Unidos? Primeira coisa, eu peguei o telefone, falei assim, eu quero saber quem é o melhor produtor de laranja do Brasil.
porque você tem que ir nos melhores. Não adianta você ir nos medianos, nos piores. Não me interessa o que ele sabe. Eu quero ir no melhor. Quem é o melhor? É uma pessoa chamada Nicolas Nadai, lá em Leme. Eu peguei o telefone, fui lá procurar o telefone. Seu Nicolas, aqui é Yolanda Bassiti. Sou mulher do Ali. Sim, todo mundo conheceu o Ali, por causa da laranja. Pois não, dona Yolanda, eu preciso aprender. O senhor me ensina? Claro, o que a senhora precisa? Eu quero visitar a sua fazenda em Leme, que é a melhor fazenda de laranja do Brasil, que eu quero começar a puxar o cordão do novelo de linha, que eu não sei. Não sei por onde começar, estou perdida. Perfeitamente, pode marcar o dia. E eu fui lá, me puseram tudo, fui lá em Leme. Tudo à minha disposição. Colocou os agrônomos dele. Imagina, não tinha agrônomo, não tinha nada. Não tinha agrônomo, não tinha contador, não tinha técnico agrícola, não tinha nada. Eles puseram tudo à minha disposição. Foi lá que eu descobri o meu primeiro agrônomo, que eu contratei, que trabalha comigo até hoje, que é o Dr. Manuel. Até hoje ele trabalha comigo. Mas quando nós íamos abrir a indústria, nenhuma indústria abriu a porta para mim para ver como é que funciona. Como é que funciona uma indústria de suco de laranja? É complicado. Eu vou mexer com o mercado internacional. Peguei meu filho, ele foi primeiro para os Estados Unidos, lá para Califórnia, para aprender a falar inglês e para aprender a ver como é que funciona uma indústria de suco de laranja. Quando ele ficou lá uns tempos, isso foi em 1981, 81, por aí, 81, fim de 81, começo de 82. Foi para lá, aí depois eu fui lá e encontrei com ele as próprias indústrias que fazem os maquinários para moer laranja, abriram as portas nos Estados Unidos. Eu fui para lá. Só que quando eu chegava lá, o pessoal assustava em me ver. Uma mulher, também não tem, no mundo inteiro não tem nenhuma mulher nesse setor. Não tem nenhuma mulher que está construindo uma indústria de suco, ou que construiu, ou que dirige uma indústria de suco. Que essa mulher, dona Yolanda, a senhora tem certeza que a senhora quer abrir uma indústria de suco? Eu tenho. Mas, dona Yolanda, a senhora sabe que a senhora vai entrar num meio muito nervoso, a senhora vai depender de mercado internacional. Eles vão engolir a senhora, eles são muito grandes. Não tem importância, eu vou agora. Desafiar foi a primeira coisa. Aí, na época existia a Associação das Indústrias de Suco, mas olha, quando eu lembro hoje eu dou risada. Aí me chamaram para uma reunião. Aí eu catei meus bonitão, né? Meu filho, meu sobrinho, meu genro, todos os moção bonitão. Eles eram tudo mais velhos. Nós vamos lá para a reunião. Cheguei lá, me puseram na cabeceira, uma mesa comprida, uns homens, uma sala meia luz assim, meio escura. Uns homens tinham uma pessoa que recebia e quando ele via aqueles moços bonitos, corria para lá, corria para cá, tal. Tá bom, sentamos na sala. Eu sentei na cabeceira da mesa. Eles começaram a me fazer pergunta. A senhora está construindo uma indústria de suco de laranja? Eu? Não, vocês estão enganados. Eu construindo. Nós estávamos construindo o prédio. Vocês estão enganados. Como enganados? Nós temos informação de fonte que a senhora está construindo. Nós queremos ajudar a senhora, mas eu sabia que eles não queriam me ajudar. Eles queriam me ferrar. A verdade era essa. Falar dos Estados Unidos, né? Lógico, né? Foram informados, porque máquina de extração de suco existia só uma no Brasil, que ficava em Araraquara. Em 1983, os homens tudo de paletó, de gravata, os homens tudo sério, ninguém olhava. Só Citrosuco que sabia, e eu sabia que eles sabiam, e a gente estava meia junto assim, Citrosuco, porque eu vendia laranja para eles. Sim. Eles quietos, mudo, e os outros todos. Mas, dona Yolanda, a senhora está construindo? Eu falei, não, eu estou construindo um salão de festas para os meus funcionários das fazendas. Um olhou para a cara do outro assim, quem é que vai me desmentir? Eu sou uma senhora. E eles sempre me respeitaram. Mas eles falavam assim, aquela senhora lá do norte do estado, que era eu, nem falava o meu nome, aquela senhora lá do norte do estado está querendo abrir uma indústria, mas nós não vamos deixar ela abrir, porque nós não queremos os concorrentes. Porque na época existia a Cassex, e a Cassex dava cota de exportação. Se abrisse outra indústria,
eles tinham que dividir as cotas. E ninguém queria dividir, lógico. Não vai dividir o mercado. O mercado é nosso e ninguém vai entrar nesse mercado. Então, tudo era dividido em cotas. Então, qual é o interesse da Citroën? Que eles tinham interesse porque se eu abrisse, nós íamos trabalhar juntos. Você entendeu? Porque você, quando entra num mercado assim, que é tão fechado, você tem que se acertar com alguém. Você não pode ficar sozinha querendo bater de frente. Por quê? Porque é gente muito poderosa, é gente que está no governo. Porque quando eu entrei com financiamento para construir a Bacitos, na época eu precisava de 5 milhões de dólares, que para mim era muito isso aí, para construir a primeira fase, porque nós fizemos um projeto completo, todinho. O que é que nós vamos fazer? Até moer 30 milhões de caixa. Vamos fazer por partes. Porque não adianta, eu vejo hoje, às vezes as pessoas querem fazer tudo de uma vez só, não dá certo, tem que ir aos poucos. Então, aí entrava com o projeto, aí vinha aqueles projetos, viabilidade econômica, ia para Campinas e demorava e vinha aquele monte de projeto, tal. Dali 3 meses foi um ano que a inflação era muito alta. Depois de 3 meses, estourava tudo. Aquilo lá já não valia, pode jogar no lixo, não presta mais. Aí nós começamos a fazer em dólares, o preço em dólar, porque valia em dólar. Naquela época o dólar estava R$1, R$1,50, era por aí. Aí nós começamos a fazer, eu vou falar que eu vou fazer a indústria? Não, estou fazendo um salão de festa para os meus funcionários, eles precisam, eu quero fazer um lugar de festa. Fazer o que comigo? Eles não sabiam mais o que fazer comigo. Não sabiam mais o que fazer. O Contrali tentou conversar comigo, o seu José Contrali, que era um homem, por nós ficamos muito amigos, muito simpático, muito, assim, gentil, tudo. Ele quis falar, dona Yolanda, a senhora é uma mulher, vai passear na Europa, num carnaval, no Automóvel Clube, aqui em Rio Preto. Ô, seu Contrali, eu falava para ele, vamos dançar, hoje é carnaval, vamos lá. Então, eu fui levando as coisas de acordo com os acontecimentos, você entendeu? E assim nós construímos a Bacitos. Dona Yolanda, a gente tem assunto para muito tempo. A gente tem que encerrar. Nós temos, tudo gente conhecida, né? Por isso que eu gosto de falar, porque são pessoas conhecidas e que estão aí. E as pessoas vão se sentir lisonjeadas da senhora falar, mais uma vez mostrando que a senhora realmente é grata e fala dessas pessoas, né? Isso é muito importante, né? E filhos, o que a senhora tem a dizer para os seus filhos? Meus filhos sempre me ajudaram muito, são maravilhosos, trabalham comigo. Claro que a gente sempre está discutindo, porque eles querem modernizar e eu seguro um pouco, né? Existe essa coisa, né? Claro, eu já não sou mais criança, eu ainda tenho aquele ranço antigo, né? Então isso aí custa. Mas tudo bem, estamos aí, todos trabalhando juntos, graças a Deus. Agora, para nós encerrarmos mesmo, eu tenho que agradecer a senhora ter me dado essa entrevista. Eu gostaria que a senhora olhasse para a câmera e falasse um pouquinho do seu amor por São José do Rio Preto. Porque esse é o programa Histórias de Rio Preto e a senhora tem tudo a ver com a nossa cidade. Olha, eu só tenho que agradecer. Se eu cheguei até aqui hoje, é porque eu fui ajudada muito pelos meus amigos. Eu tive amigos do meu marido que sempre me ajudaram, o Zezé Menezes, olha, um monte de amigos que sempre me ajudaram, sempre me vieram espontaneamente explicar, dona Yolanda, a senhora vai comprar uma terra? Não olha a casa, não olha a piscina, não olha nada disso. A senhora olha se a terra é boa, o resto a senhora faz. E eu sempre segui, sempre ouvi. É muito importante que a gente ouve. Depois eu trabalhei com o Edinho na prefeitura durante 4 anos. Eu tentei ajudar no Rotary, fizemos grandes campanhas boas, tentei ajudar o Edinho de todas as formas. Na Associação Comercial fizemos aí uma feira maravilhosa que foi a Finetur, onde 19 países do Mercosul participaram. Trabalhamos muito sobre o trabalho da hidrovia, que nós queríamos transporte mais barato. Então, a gente fez o que pôde, mas eu recebi muito. Eu só tenho que agradecer a São José do Rio Preto. Agradeço muito, que eu fui sempre muito prestigiada. Depois, a Fiesp também fez a melhor escola que existe hoje em São José do Rio Preto, colocou meu nome, que é uma escola profissionalizante, maravilhosa. Eu só tenho que agradecer. Muito obrigada, Rio Preto.